estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estamos aqui para mais uma aula de História. Isso mesmo, vamos hoje conhecer um pouco mais sobre patrimônios. E para essa aula que me acompanha, professora Joyce, bem-vinda, Pro. Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História, aula gravada que fica disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias. Isso mesmo, a Kelly também está conosco. Olá, Kelly, nossa intérprete de Libras, que faz com que a nossa aula chegue mais longe e alcance aí mais pessoas. Vamos pedir ao oráculo também para colocar na tela o título da nossa aula. Patrimônios históricos, culturais e naturais. Muito bem, olha só, cá estamos nós, Pro Genô, Pro Joyce, e nós já estamos vendo aí uma imagem que nos mostra um estado aqui, um estado brasileiro, e nós já conhecemos esse estado porque nós já trabalhamos aí também sobre monumentos, e nós já vimos que esse monumento, que também é tido como um patrimônio, se encontra aí nesse estado do Rio de Janeiro. Olha só, nós temos ali o Cristo Redentor, não é, Pro? Que destaca aí bastante, é um estado que nós ainda não conhecemos, mas queremos conhecer em breve. Muito bacana. Então, vamos lá para as habilidades desta aula. Habilidade EF03HI04A. Pesquisar e identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. EF03HI04B. Reconhecer a importância da preservação dos patrimônios históricos para conservar a identidade histórica do município. Muito bem, o objetivo é mesmo este: identificar patrimônios históricos, culturais e naturais e reconhecer a importância da preservação desses patrimônios para a conservação da identidade histórica da referida região. Vamos então para a nossa conversa inicial, Pro? Você já parou para pensar sobre patrimônio? Patrimônio. Eu já ouvi falar muito, Pro, em matrimônio. Será que matrimônio, patrimônio tem a ver? Ah, vamos ver aqui. O que seria patrimônio? É tudo aquilo que pertence a uma região. É a herança do passado e o que o povo cria hoje. Sendo nossa obrigação preservar, transmitir e deixar todo esse legado às gerações vindouras. Muito bom. Então, patrimônio é tudo aquilo que pertence a uma região, seja um monumento, uma música, uma dança, uma tradição, algo do tipo. E tem alguns tipos de patrimônio, não é? Matrimônio, diferentemente, refere-se aí à união matrimonial, a um casamento, não é? Então, são coisas distintas. Olha só, Pro, nós temos aí uma imagem que traz para nós alguns monumentos. Esses monumentos acabam virando patrimônios aí de alguns determinados locais, não é? E nós percebemos que em todo o mundo tem algum monumento aí em destaque que só de observar nós já sabemos. Por exemplo, quando vemos aqui, Pro, as pirâmides, já sabemos que aquele local ali é o Egito, não é? Olha só, a Estátua da Liberdade também está lá na América do Norte, olha só. Temos aqui também alguns monumentos no Brasil, na América do Sul. Torre Eiffel. Isso, a gente quando vê já fala, olha, Paris, Paris. Enfim, tem alguns monumentos aí que já identificam o local, não é? As muralhas da China. Isso mesmo, a Ponte do Rio São Francisco e muitos outros. Olha o Taj Mahal. Enfim, e essa imagem que está ao lado desse mapa mundi todo ilustrado aí com monumentos, ao lado nós temos uma imagem mais simples, que é uma arte rupestre aí da pré-história na caverna de Chauvet, na França. É considerado aí um patrimônio mundial. Olha que bacana, é algo que pertence a uma região, a um povo e foi transmitido aí ou deixado como legado às gerações vindouras, não é? As gerações futuras, as futuras gerações, que é no caso aí a arte. Muito bacana, Pro. Olha que demais. Então, olha, para entendermos um pouquinho melhor a respeito de patrimônio, o que é,
Vamos agora assistir a um vídeo super especial aí, bem curtinho, preste bastante atenção e vamos compreender um pouco melhor. Em todo o mundo, as riquezas culturais e naturais do Brasil são reconhecidas e admiradas por seu valor excepcional. A diversidade das expressões culturais e a nossa biodiversidade compõem um mosaico singular, presente de norte a sul do país. O nosso patrimônio é diverso e pode ser identificado em celebrações, expressões artísticas, tradições alimentares, paisagens culturais, parques naturais e conjuntos urbanos. Esse patrimônio dá um sentido de pertencimento às comunidades e pode se transformar em atrativos turísticos valiosos para brasileiros e estrangeiros. São 25 bens brasileiros reconhecidos pela Unesco, 13 bens culturais, 7 sítios do patrimônio natural e 5 manifestações culturais declaradas patrimônio imaterial da humanidade. Preservar e valorizar as características que levaram à titulação como patrimônio mundial são ações que exigem participação ativa da comunidade e esforço contínuo dos governos municipais, estaduais e federais. Valorizar o patrimônio é manter viva a memória e a cultura de um povo, promovendo o desenvolvimento socioeconômico local, fortalecendo a geração de emprego e renda e tornando o turismo cultural sustentável. Um novo olhar para o potencial do patrimônio cultural e natural pode fazer a diferença para o desenvolvimento de sua cidade. Olha que incrível! Então, manter vivos os patrimônios culturais aí, não é? É manter vivo também, manter viva a história daquela cidade, daquele local, daquela região. Então, nós vimos aí no vídeo quantos patrimônios o Brasil possui aí, sejam eles culturais, patrimônios materiais e imateriais e também patrimônios naturais. Vamos discorrer um pouquinho a respeito de tudo isso aqui, mas olha, já deu para perceber com esse vídeo que o Brasil é um país riquíssimo em quesito aí patrimônios, não é mesmo? Isso mesmo, e eu achei muito importante que o vídeo deixou bem claro que é dever nosso como cidadão, né, preservar essa cultura, essa história, né, do país. Isso mesmo, muito bom. Vamos então aqui para a nossa próxima tela. E aqui nós podemos ver que, de acordo com a classificação da Unesco, o patrimônio cultural material, ele é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor universal, excepcional do ponto de vista histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Incluem obras de arquitetura, escultura e pinturas monumentais ou de caráter arqueológico e ainda obras isoladas ou conjugadas do homem e da natureza. Então, aqui nós vimos um pouquinho sobre o patrimônio cultural material. Bom, quando a gente fala de material e de imaterial, material é tudo aquilo que é físico, que a gente pode ver, pode tocar, não é? Isso mesmo. E tem também aquele outro tipo de patrimônio, que é o patrimônio imaterial, que também é um patrimônio cultural. Mas falando aqui desses, eu vou destacar aqui, olha, pode ser no ponto de vista histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico, antropológico. Então, incluem diversas obras, principalmente aí, olha, a arquitetura, escultura e pintura. Pinturas monumentais, não é? Que a gente vê espalhado aí pelo Brasil quando a gente vai fazer uma viagem, numa cidade do interior ou até mesmo aqui na Grande São Paulo, nós podemos ver aí diversos patrimônios culturais materiais. E é sempre gostoso trazer uma recordação, né? Tirar uma foto junto com esse patrimônio. Conhecer a história dele, como ele foi criado, por que ele foi criado, por que ele é tão importante, por que ele está sendo preservado. Então, tem que estudar aí e conhecer aí os pontos turísticos da cidade onde vocês moram e por que se tornaram pontos tão importantes, né, para a história. Isso mesmo. Bom, mas esse é o patrimônio cultural material, Do imaterial, ele contempla o quê?
Contempla os saberes práticos, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Isso mesmo, e nas imagens aí nós já podemos observar o modo artesanal de fazer o queijo de Minas, lá de Minas Gerais. É um patrimônio cultural imaterial, a gente não pode tocar nesse processo, né? É um patrimônio, é um processo, é a forma de fazer o queijo lá de Minas. Vocês já perceberam que os queijos feitos lá são todos assim, parece que iguaizinhos? É porque tem todo esse processo, olha só. Tem ali tirando o soro do leite, não é? Espremendo ali de uma forma manual. Então é aquele processo artesanal que não usa tantos maquinários, é mais a forma manual mesmo e artesanal que tem que pôr a mão na massa, né, Pro? Sim. E aí os queijos saem ali, olha, a coisa mais linda que deu até vontade de comer agora. Uma das formas de proteção dessa porção imaterial da herança cultural é a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada pela Unesco em 2003. Então, essas regiões que têm esse tipo de patrimônio, tem várias oficinas, tem incentivos para os próprios artesãos que faz isso, ensinarem, propagarem essa cultura para outras pessoas, para não morrer só com a pessoa, né? Então, isso que mesmo. as novas gerações conheçam. Isso também acontece muito com as pessoas que fazem tranças, as rendeiras, pessoal que faz os tapetes, né, professora? Isso então, mesmo. tem toda uma vários técnica. tipos de arte, né? Isso, a arte vai ficar preservada com o passar do tempo. Porém, a técnica de produção daquele artesanato também tem que perdurar aí por várias gerações, né? Isso mesmo. E essa Convenção da Salvaguarda é inclusive um documento, Pro, que foi feito aí para salvaguardar de que essas tradições não morrerão. Mas nós temos também o patrimônio natural, que pelas imagens nós já conseguimos perceber aí. O arquipélago de Fernando de Noronha, lá em Pernambuco, na minha terrinha, aqui no Brasil, assim também como o Parque Nacional do Iguaçu, aqui no Paraná, bem próximo a nós, não é? Aqui também no Brasil são denominados patrimônio natural. E esses patrimônios naturais ou formações físicas, né, biológicas e geológicas excepcionais, são habitats de espécies de animais e vegetais ameaçadas e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético excepcional e universal. Então nós podemos ver aí que são patrimônios naturais e nós vamos aprender ainda um pouquinho mais sobre isso numa próxima aula, Pro, porque o nosso tempo já está chegando ao fim. Mas nós vamos retomar aí um pouquinho disso tudo. Olha, o Sudeste é um grande território do Brasil onde tem verdadeiros museus a céu aberto, tanto em Iguape, Ouro Preto e até no Rio de Janeiro. Mas nós vamos agora deixar aí para vocês uma sugestão de atividade, pesquisar sobre patrimônios históricos, assim como também o nosso formulário de avaliação, para que vocês contem para nós o que acharam da aula que acabaram de assistir, que foi preparada aí sempre com muito carinho para vocês, tá bom? Obrigada, Pro Joyce. Imagina. Super beijo, até a próxima. Tchau.